falar para vocês, e aí depois vocês podem ir com as perguntas, questões, tá bom? Se puder, vamos falar. Pode ir? Tá. Olá pessoal, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o projeto de vida profissional, que é o PPV, que é uma última atividade que a gente vai desenvolver, onde vocês vão escrever um projeto de vida profissional. Então, o que é esse projeto de vida profissional e o que ele deve ter, né, esse projeto? Okay? Então, um pouquinho do que eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, esse template, esse modelo, ele está no ambiente virtual de aprendizagem, naquele item de material de apoio. Tá? Naquele material de apoio, a gente tem lá esse documento. E o documento traz algumas orientações, né? Então, primeiro ponto ali, né? Ele dá orientações de elaboração da entrega. A entrega é na próxima aula de vocês, né? Antes de iniciar a aula. E aí, na próxima aula e na seguinte, nós teremos as apresentações de projeto, que no final eu vou comentar um pouquinho mais para vocês. Então, a gente tem um projeto que deve ter no mínimo de 3 a 5 páginas no máximo. Então, é algo que vocês vão escrever e não simplesmente responder aqui. Vocês vão fazer um texto e responder as questões com esses elementos. Então, vai ser um texto de vocês. Vocês vão redigir um texto para entregar. O roteirinho está aqui. Aí tem lá o tamanho da fonte, enviar atividade até dia 16, que eu já comentei com vocês. Tem alguma ideia ali em relação ao aquecimento para os exercícios, né? Está num lugar tranquilo, né? Cada um sabe a sua forma aí de escrita, né? O que é melhor, mas importante que tenha um ambiente que dê para você gerar uma reflexão, pensar sobre esse futuro. É importante também destacar que esse projeto de vida profissional, que alguns de vocês, provavelmente você deve estar no meio do curso, mais ou menos, terceiro, quarto semestre, é um projeto que ao longo do tempo vocês vão revisitando ele, né? Então pode alterar as coisas ao longo do tempo. Mas é importante ter um ponto de partida, e esse é um dos propósitos quando a gente fala aqui projeto de vida profissional, gerar a oportunidade de vocês pensarem sobre essa questão profissional e estruturar isso no projeto. É isso que a gente faz aqui. E quais são as questões norteadoras, né? Ou seja, são questões que o seu texto deve ter essas respostas. Num dado momento você até pode colocar a questão e a resposta, mas a ideia é que você faça uma redação que tenha sentido, que você consiga responder todas as questões que estão aqui. Então é um texto que você vai fazer, e não pegar o template e ficar respondendo questão por questão aqui nesse template, tá? Só para deixar claro. Então produzir um documento. Claro, com a devida dedicação de vocês, da disciplina, professor, e aí você escreve esse relatório. O primeiro ponto que a gente pensa no projeto, que vocês devem colocar, onde você quer estar profissionalmente daqui a 5 anos. Então pensem nisso, né? Daqui a 5 anos, onde profissionalmente vocês querem estar? E aí passa pelo seu desejo e pelo seu interesse, né? E também, dado o que você viu até agora no curso, algumas coisas que você já tinha em mente quando entrou no curso, você pode ter outros componentes curriculares que te ajudam nessa escolha. Mas até o momento, o que vocês pensam sobre isso? Daqui a 5 anos, onde você quer estar? Do seu ponto de vista de objetivo e de seu interesse. Para chegar daqui a 5 anos, nesse objetivo, tem a segunda questão: com quem você pode contar? Pessoas e instituições. Ninguém é barriga, vocês vão precisar de alguém para ajudar nessa jornada, né? Em alguma medida. Quem são essas pessoas? E aí a reflexão é: daqui a 5 anos, pensando de hoje até lá, com quem que eu posso contar nessa minha jornada, nesse meu objetivo? Aí a gente tem que colocar isso. Terceiro ponto: para chegar daqui a 5 anos, onde eu desejo, o meu interesse, contando com essas pessoas, eu tenho que estar preparado para isso. Estar preparado para isso significa desenvolver competências. E essas competências são o que nós estudamos aqui, a parte do hard e soft skills. E aí, primeiro ponto: quais são os hard skills? Habilidades objetivas e concretas, e também soft skills, que a gente estudou. Habilidade intersubjetivas, ou sutis, né, que é o conceito que a gente dá. E seria interessante se você desenvolver para ser um profissional que deseja. Para atingir o seu desejo, o seu interesse, daqui a 5 anos, o que exatamente a gente precisa desenvolver?
Aí é autoconhecimento, né? Baseado no que você pretende fazer, com o conhecimento que você tem, ou até outras pesquisas que vocês podem desenvolver nesse sentido, quais são as competências hard e soft skills, ou a lista das competências hard e soft skills. Então, vocês vão colocar, eu preciso dessas competências, né? Hard skills e dessas soft skills. Depois que eu sei, né, e já visualizou o que eu quero ser daqui a 5 anos, em termos de objetivo e dado meu interesse, o que é que eu vou contar? E tem a lista das competências, hard e soft skills. Agora, a gente tem que indicar as estratégias, ou substitua a palavra estratégia por iniciativas que você tem que desenvolver e o tempo que você vai gastar por isso, então é um exercício de planejamento, né? Você tem a lista, tá bom, essa lista você precisa desenvolver. O que você vai desenvolver? Você vai fazer um curso? Você vai cursar o curso externo aqui da instituição? Vai trabalhar no projeto de extensão? Em outros projetos aqui na universidade? Projetos fora? Ações de capacitação? Então é um exercício de vocês. Na visão de vocês, o que vocês precisam fazer em termos de iniciativa para desenvolver cada competência ali apresentada e o tempo que vocês imaginam para esse desenvolvimento. Certo? Vocês estão construindo um planejamento em torno do que eu quero ser, que eu quero alcançar, dado o meu interesse. Depois que a gente fez isso, que são essas estratégias, o que mais que a gente tem aí para a gente elaborar? Tem a quarta questão. A quarta questão, que eu acabei de dizer para vocês, ela tem uma tabelinha aqui para ajudar, né? Olha que essa tabelinha apresenta. Ela coloca lá, lembra que vocês têm que colocar a lista da hard skills? Então, quais são as hard skills que você precisa desenvolver, dado o seu objetivo e o seu interesse daqui a 5 anos? Estratégia. Estratégia entenda a iniciativa. O que você precisa desenvolver para trabalhar essa competência? Está lá. Ó. Estratégia é desenvolver. Qual é a iniciativa? O que você vai fazer para desenvolver ou adquirir aquela competência? Tempo. Qual o tempo que você imagina para fazer isso? Então é um exercício de planejamento mesmo. Então, esse é o que eu acabei de falar da quarta questão, tem a hard skills e a soft skills. Aí nós vamos para a quinta questão. Agora ponto de partida, daqui a 5 anos, o que você deseja, qual é o seu interesse? O que você vai contar? É isso que você apresenta. Quais são as competências hard e soft skills? Depois de hard e soft skills, quais são elas, quais as iniciativas e o tempo que a gente pretende assim desenvolver nesse ponto. Agora, a gente vai dizer o que é prioridade. É a mesma tabelinha de cima, vai ter a tabelinha aqui de baixo. Claro, vocês podem usar essa tabela no desenvolvimento da atividade de vocês. Aí vocês vão dizer, cada uma se é urgente, importante ou circunstancial. Circunstancial é da circunstância, né? Naquele momento, algo talvez mais rápido. Em termos de prioridade seria naquela sequência mesmo, né? De gradação, urgente, importante ou circunstancial. Para depois vocês definirem isso. Então aqui é repetir a mesma tabela e dizer. Né? Aqui é para vocês colocarem o seguinte, ó, daquilo que eu tenho para desenvolver, o que é prioridade no momento? O que eu tenho que começar por onde? Essa questão trabalha um ponto que a gente também viu aqui na disciplina. Tudo que a gente está colocando aqui no projeto, a gente viu na disciplina. Esse item 6 é para mostrar o seguinte, lembra da economia circular, dos projetos sociais, de como você levar o seu conhecimento também para a comunidade. Então pensar nisso, né? Você, enquanto profissional da área de vocês, relações internacionais, ciência da computação, né, economia, como você poderá contribuir para a construção de uma sociedade melhor? Então, como é que você pode contribuir, dado o seu conhecimento que você está desenvolvendo e aquilo que você pretende, né, dentro daquele horizonte temporal daqui a 5 anos, né, que foi o exercício que a gente fez. Que elementos éticos não podem faltar no exercício da sua profissão? Ética nós falamos bastante, né, sobre isso, fizemos as dramatizações também. Então, na sua profissão, o que não pode faltar? Que é importante você reforçar
nessa caminhada sua, né, tem em mente em relação a isso? Então, quais são essas questões? O 7 é o 8, né? A oitava questão e última vai ser: qual possível relação entre felicidade e projeto de vida profissional? É um ponto que a gente tratou também, né? E na dramatização vocês fizeram isso também, a questão da felicidade, né? Como é que seria tratar isso e a questão profissional? Qual é a ligação de felicidade em termos de realização do seu ponto de vista profissional? É isso que a gente quer dizer aqui. Então esse template está disponível lá no ABA, no material de apoio. Aqui tem as instruções de fonte, quantidade de páginas, de 3 a 5 páginas, tem alguns outros elementos. É claro que precisa ter identificação de vocês em relação a isso. E tem esse roteirinho de 8 questões. A ideia é vocês fazerem um texto que responda essas questões. É claro que eu estou esperando um texto que tenha a transição entre os parágrafos, né? Seja bem escrito, né? E não fragmentado, né? Porque se não fosse fragmentado, eu pedia para fazer aqui no questionário mesmo. Questão 1, responda. Questão 2, responda. Questão... Não é isso. É claro que vocês vão colocar na forma de parágrafos. As tabelas vocês podem manter, é óbvio, né? As tabelas. E outra coisa importante, do ponto de vista científico também, qualquer coisa. A tabela, é importante você colocar a tabela e falar um pouquinho sobre ela também, né? Até para a pessoa entender, né? Mas por que você disse que uma urgente, outra não é, em que medida, né? Então é importante que vocês construam essa redação, e nessa redação, de 3 a 5 páginas, mínimo de 3 e máximo de 5 páginas, claro, se passar um pouquinho, as páginas não tem problema. Vai ter algo muito breve mesmo, vocês vão produzir esse documento e entregar até o início da próxima aula, que é do dia 16. Tá? É isso. Em relação ao dia 16 e o dia 23. O que eu queria comentar com vocês? Como é que vai ser a dinâmica dessa aula? Aí eu, na sequência, eu vou explicar para vocês.